Olá a todos, espero que estejam bem. É um prazer para mim participar do Das Educa, desse projeto tão interessante, completo, complexo e com um tema assim, bastante desafiador. Meu nome é Márcio Krakauer, eu sou endocrinologista e sou atualmente coordenador do grupo de endocrinologia do Hospital Dr. Cristóvão da Gama, em Santo André, no ABC Paulista, que pertence também ao grupo DASA, além de coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Telemedicina da Sociedade Brasileira de Diabetes. E além de outras coisas que todos nós fazemos, não é verdade? Então, eu quero compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa transmitir essas informações, essas mensagens tão interessantes. Então, está aqui. Bom, eu vou falar, então, sobre novas métricas do controle glicêmico. E a pergunta é, será que é o fim do exame hemoglobina glicada? Vamos lá. Eu queria começar, sair um pouquinho torto aqui a minha imagem, mas, na verdade, esse aqui é a nova edição da revista Diabetologia, que foi publicada recentemente e que eu convido a todos que quiserem ler. É uma edição especial, gratuita, tem PDF, é muito interessante, tem um monte de informação sobre diabetes, sobre insulina, sobre tecnologia, e é muito interessante. Algumas coisas eu também, da minha apresentação, consegui tirar daqui. É um convite a todos vocês, porque nós estamos celebrando, tecnicamente, os 100 anos do descobrimento da insulina por essas pessoas, que é o Bentin, Best e outros colaboradores que descobriram a insulina 100 anos atrás, em 1921. E falar de hemoglobina glicada, a gente fala da história da monitorização glicêmica, né? Essa história começou há muito tempo atrás, antes de 1940, com testes de urina, depois foi evoluindo para testes de ponta de dedo, o famoso destro, né, que vem do aparelho chamado Destrostix, e que por muito tempo permaneceu no mercado. Eu mesmo, na minha residência, conheci o Destrostix, que, na verdade, é só uma marca, né? Então, a gente hoje tem que falar glicemia capilar, que é o mais correto, porque nós temos diversas marcas de aparelhos para fazer glicemia capilar. E na evolução, nós fomos entrando na era dos sensores de glicose, que é a era que nós estamos aí de 2015, 2016, aqui no Brasil, até agora. E esses sensores de glicose é que nos trazem informações super importantes para, talvez, trazer essa pergunta se é o fim da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada foi descoberta em 68, ou seja, 53 anos atrás, e começou a ser usada clinicamente lá pelos anos 80. Agora, após o estudo DCCT, que foi em 1993, que é um estudo que provou que o controle intensivo do diabetes diminui as complicações crônicas, como retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética, esse foi o marcador de controle glicêmico para mostrar que isso reduz essas complicações. Mas a hemoglobina glicada ela vem com uma série de limitações. A hemoglobina glicada é um ótimo exame de marcador para complicação, mas é um biomarcador que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, hemoglobinopatias, ela pode estar alta. Na anemia, no uso de ferro e B12. Em uremia e cirrose, negros é diferente de brancos. No uso de aspirina, perdas de sangue e transfusão, mudanças de volemia. Então, esses e outros que eu vou mostrar agora são vários gaps difíceis para a gente lidar no dia a dia. Ela não fornece dados sobre hipoglicemia, né? Se você tem uma glicada de 6, isso pode ser um ótimo controle, mas também pode ser um indivíduo cheio de hipoglicemias. E muito menos nos oferece dados da variação da glicose. Então, ela é bom marcador de controle de complicações, mas no dia a dia das pessoas com diabetes tem essas limitações. Vejam aqui essa tabela mostrando a hemoglobina glicada inapropriadamente baixa nestas situações, como hemólise, hemoglobinopatias, transfusões, hipertrigliceridemia, são confusões para o diagnóstico ou para a interpretação do exame.
E outras inapropriadamente altas, como deficiência de ferro, B12, álcool, né? Uremia, algumas outras drogas, que eu vou mostrar aqui, e em outras situações. Então, ela pode estar falsamente baixa nessas drogas, e é interessante mostrar que a aspirina pode estar falsamente baixa em baixas doses e falsamente alta em doses mais altas. E a aspirina é super frequente, B12 hoje em dia é muito frequente, ferritina baixa ou alta muito frequente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação deste exame para compreendê-lo da forma como ele tem que ser. E a hemoglobina glicada tem uma relação direta, que vocês sabem, que os laboratórios colocam nos seus exames, com a glicemia média estimada, que nos traz uma informação mais clínica, não é? Diz para nós assim, olha, na média, a tua glicose andou nos últimos 2 a 3 meses X. Então, a gente tem uma relação da hemoglobina glicada com a glicemia média do paciente através de uma relação, de uma equação bastante complicada e que a gente acaba não utilizando no dia a dia para fazer a conta, porque esses dados costumam vir prontos já para nós, mas eles só servem para a gente explicar melhor para o paciente. Acontece que isso tem uma alta variabilidade. Então, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Qual desses pacientes com diabetes tipo 1, na sua opinião, estaria mais bem controlado, utilizando, então, o critério da hemoglobina glicada? Né? Dentro dessas informações, certamente, este paciente aqui é o mais bem controlado. Mas, e se a gente oferecer outras informações? O tempo dentro da meta, time in range. Se eu oferecer esse paciente com 6,4, que está 60% dentro da faixa que eu coloco para ele como meta terapêutica, mas com tempo em hipoglicemia de 12%, que é um número muito elevado, vocês vão ver isso mais para frente, contra este paciente que tem 7,3 de glicada, maior do que essa, mas está mais tempo dentro da faixa-alvo e tem muito menos hipoglicemia, quem que está melhor controlado? Sem dúvida nenhuma, nesse caso, eu transfiro a resposta para a resposta B. Então, veja, nem tudo é hemoglobina glicada. A hemoglobina, o tempo na meta, que eu acabei de começar a trazer essa informação, tem muitas faces. Então, a mesma hemoglobina glicada de 7 pode ter composições diferentes, ela é formada de maneiras diferentes. Eu posso ter hemoglobina de 7 com 100% dentro da faixa-alvo, com 63% ou 18% na faixa-alvo, mas cheios de hipoglicemia. Então, esse é um paciente que também tem glicada de 7 e está muito mal controlado para nós como endocrinologistas. Aqui a mesma coisa. Todos esses 4 casos que eu estou mostrando, de 4 pacientes, têm a mesma hemoglobina glicada de laboratório de 8%. Todos. Mas vejam que a hemoglobina glicada não mostra como ela foi construída, o perfil de glicose ao longo do dia. Então, imagine aqui que é meia-noite, aqui é meia-noite também, e o indivíduo ao longo do dia, vejam quão diferentes estão estes perfis de glicose ao longo do dia. Então, a hemoglobina glicada, ela não nos traz essa informação de hipoglicemia, de que lugar do dia tem a hipo, da variação da glicose e onde eu tenho que manejar esse indivíduo. Mais insulina, mais remédio, mais comida, menos comida, mais exercício. A hemoglobina glicada não nos ajuda à tomada de decisão terapêutica. O outro problema grave que a gente enfrenta no dia a dia do endocrinologista são as hipoglicemias do paciente com diabetes, principalmente os pios de insulina ou insulfonilureias. Esse é um dado de um dos estudos daquela revista Diabetologia, dessa edição especial, mostrando o impacto da hipoglicemia. Olha a quantidade de estudos e informações que mostram o impacto da hipoglicemia, que não é apenas uma gravidade momentânea, tem efeitos de médio e de longo prazo, principalmente na cognição, na memória, até na questão de Alzheimer, em alguns pacientes com diabetes tipo 2, insulinizados e idosos. Então, o custo da hipoglicemia é muito alto, né? E a hipoglicemia e o medo dela também é o grande desafio para controle glicêmico e das metas terapêuticas. Com isso, em 2017, foi feito um consenso sobre métricas de
controle glicêmico, onde participou um único brasileiro, nosso amigo Mauro Scharf, endócrino pediatra de Curitiba, e que participou deste consenso mundial de métricas de sensores de glicose. E esse protocolo mostrou várias métricas que a gente já utiliza atualmente, que isso aqui é de 17. Então, o tempo no alvo, que a gente, em geral, deixa entre 70 e 180, níveis de glicose de hipoglicemia, nível 1 e nível 2, abaixo de 54, nível 1 e nível 2 de hiperglicemia e a variabilidade glicêmica. São métricas que a gente não tinha com a hemoglobina glicada e hoje, com a utilização de sensores, a gente pode ter. Uma outra questão da hemoglobina glicada é que o tempo na meta tem também uma correlação com a hemoglobina glicada. Então, para cada 10% de mudança do tempo na meta, existe uma mudança de 0,8% em média da hemoglobina glicada. Então, 70% equivale a praticamente 7% da hemoglobina glicada. Então, vocês vão ver que, em outro consenso, a gente considera 70% como um ótimo tempo na meta. Só que isso também tem várias variabilidades, né? A mesma hemoglobina glicada tem de 70% em média de tempo na meta, mas há uma grande variação. Esses são os estudos do Roy Beck que conduziu para fazer essa relação de tempo na meta e hemoglobina glicada. Mas vejam que hemoglobina glicada, como eu falei no início, tem uma relação muito importante pelo DCCT e também pelo KPDS com as complicações microvasculares do diabetes. Retino, nefro, neuro, microalbuminúria, tanto no tipo 1 como no tipo 2, e também uma tendência à relação com as complicações macrovasculares. Mas só que nos estudos recentes, também do professor Roy Beck e do Wiegerski, que teve no Brasil, num congresso que a gente produz, que é chamado Simpósio de Tecnologia em Diabetes, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, o CITEC, eles mostraram uma correlação desses estudos do DCCT, onde quanto menor o tempo na meta, maior o risco de complicação crônica, como microalbuminúria e retinopatia. E quanto maior o tempo dentro do alvo, menor a chance de complicação microvascular. Então, isso já está demonstrado por estudos de correlação. E isso em tipo 1, e aqui, esse é um estudo chinês, fazendo a mesma correlação com retinopatia em pessoas com diabetes do tipo 2, mostrando que quanto maior o tempo na meta, menor a complicação de retina em pessoas com diabetes tipo 2. Mas não para por aí. As complicações que estão sendo ainda estudadas, de tempo na meta, com, por exemplo, neuropatia periférica. Então, maior de novo. Menor o tempo na meta, maior o número de prevalência da complicação de neuropatia periférica. Só neuropatia periférica? Não, olha que complicação isso. A mesma relação foi vista de tempo na meta com uso de sensor de glicose e a neuropatia autonômica cardiovascular, que é uma das complicações mais temidas por nós, com alto índice de mortalidade. Então, o tempo na meta também está ligado com complicação de neuropatia autonômica em pacientes com diabetes do tipo 2. Além das complicações microvasculares, já temos correlação, por exemplo, de tempo na meta com aumento da espessura da íntima média da carótida. Portanto, complicações macrovasculares com aterosclerose. Então, quanto menor o tempo na meta, menor o tempo dentro do alvo, maior a chance de aumento da espessura da íntima média com consequências macrovasculares, doença cardiovascular, AVC, etc. E um outro estudo muito recente também fez essa correlação em diabéticos tipo 2, mostrando também que quanto maior o tempo dentro do alvo, menor são as complicações cardiovasculares pelo mês e menores são, quanto maior o tempo dentro do alvo, menores as complicações cardiovasculares e menores também as hipoglicemias severas. Então, a gente tem vários estudos atualmente utilizando dados de sensor de glicose ou correlação com ponta de dedo de glicemia capilar para falar que tempo dentro do alvo é uma métrica muito interessante para o uso no dia a dia. Temos mais. Quanto maior o tempo dentro do alvo, quanto maior a tecnologia avança,
Por exemplo, aqui é sensor de glicose com injeções de insulina. Quanto mais automatizado fica o tratamento do diabetes, maior é o tempo dentro do alvo. Então, as bombas de insulina, que vão ficando mais híbridas e daqui a pouco semiautomáticas e automáticas, maior será o tempo dentro da meta, consequentemente, certamente, menores as complicações crônicas do diabetes micro, macrovasculares e menor as complicações agudas também de hipoglicemia e de cetoacidose. Bom, em 19, então, houve um consenso internacional sobre tempo na meta, vai evoluindo, onde se considerou, na maioria dos pacientes, que a gente deve ter, no mínimo, 70% de tempo dentro desta faixa-alvo, 70 a 180, somente na gestação que a gente modifica essa faixa-alvo de 63 a 140. Mas não basta ter 70% dentro do alvo. A gente tem que ter muito pouco número abaixo de 70 ou abaixo de 54, que é hipoglicemia, que a gente chama de nível 2. Quer dizer, o mínimo possível, quase nada. São coisas difíceis para atingir, mas não adianta ter 70% no alvo com 20% de hipoglicemias. Isso não é uma qualidade de vida boa. Então, a gente realmente pensa hoje em métricas compostas de tempo no alvo, com baixo nível de hipoglicemia e o mínimo possível de hiperglicemia. Então, essas são as métricas propostas em 19, nesse protocolo do professor Batelino, mostrando exatamente onde a gente deve atingir, o que a gente vê e quer com a pessoa com diabetes. E vejam que até aqui a hemoglobina glicada não entra, né? Com os dados de sensores, a gente pode montar reportes padronizados, como este que eu estou mostrando na tela, e que funciona mais ou menos como o eletrocardiograma do endocrinologista, onde a gente tem dados técnicos de glicose média advindas do sensor, de hemoglobina glicada estimada, que hoje se chama GMI, que é Glucose Management Indicator, e ele então, é um pouco diferente da hemoglobina glicada estimada, que era um outro parâmetro anterior, e é diferente da hemoglobina glicada de laboratório, porque isso são dados advindos da mediana do sensor utilizado naquelas 2 semanas. Temos os dados de tempo no alvo, temos o perfil ambulatorial do paciente, para saber como mudar o tratamento dele, e o dia a dia desses 14 dias de uso. A gente sempre utiliza de 13 a 14 dias de uso por vez para poder tomar essas decisões. Então, este relatório, este reporte, é super importante a gente se familiarizar, porque cada vez mais os pacientes vão estar usando esse tipo de relatório, que traz dados, por exemplo, também das hipoglicemias. Vocês estão vendo em vermelho qual é o horário do dia que a pessoa tem mais tendência a ter hipoglicemia, o número de escaneamentos, de testes que a pessoa faz com o sensor, esse caso o Freestyle Libre, então a pessoa precisa escanear, não é um sensor real-time, contínuo, ele é intermitente, precisa escanear. Então, a gente tem muitos dados, muita informação para trabalho, né? Esse é o reporte do AGP, que é o perfil ambulatorial de glicose ao longo do dia, onde a gente toma as decisões terapêuticas de cada paciente na gente. Esse dado de variabilidade glicêmica, então, ele é mais recente. A gente tinha este dado com glicemias capilares, advindas de softwares de análise de glicemia capilar, mas eram dados dependendo do que o paciente fazia. Ele fazia teste de glicemia só num determinado horário do dia, 2 ou 3 testes por dia. A gente tinha um dado de variabilidade, mas um dado não muito robusto. Atualmente, com dados de sensor de glicose, a gente tem dados extremamente robustos e se almeja que o coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média vezes 100, fique abaixo de 36%. Tá? Isso é a métrica. E os sensores de glicose, além disso, oferecem para a gente as setas de tendência, que são ferramentas que eles usam no dia a dia para prevenir hipoglicemias e hiperglicemias. Então, a gente ensina o paciente a utilizar essas setas de tendência para mudança de alimento, de exercício, de dose de remédio, de insulina, e eles conseguem, com isso, diminuir também as hipoglicemias e hiper e ficar mais tempo na meta. Para que eu possa finalizar, então, as recomendações para a determinação da hemoglobina glicada. Atualmente, a hemoglobina glicada
ela é interessante para a correlação direta da evolução das complicações microvasculares nas pessoas com diabetes. É indicado no acompanhamento ainda de diabetes do tipo 1 e tipo 2. Porém, mais frequentemente, para quem tem acesso, a gente ainda prefere utilizar o tempo na meta e as métricas de sensor para este acompanhamento, para mudança de terapêutica. É um parâmetro importante ainda no tratamento do diabetes e é ineficiente no rastreamento de pacientes assintomáticos para diabetes, por exemplo, pré-diabéticos, ou na gestação a gente não faz diagnóstico através da hemoglobina glicada, como a gente pode fazer quando ela está acima de 6,5%, maior ou igual a 6,5%, a gente pode fazer o diagnóstico de diabetes na grande parte da população. O tempo no alvo é uma informação, então, muito importante, e a gente sempre tenta aumentar o tempo no alvo, reduzir o tempo abaixo do alvo, né? Sempre o nosso trabalho é melhorar o tempo na meta, reduzir o tempo em hipoglicemia e, consequentemente, reduzir o tempo em alta, né? O tempo acima do alvo. Lembrar dessas correlações, né, que eu falei de tempo no alvo e hemoglobina glicada, as limitações da hemoglobina glicada e a facilidade que esses relatórios nos trazem para a tomada de decisão terapêutica. Eu quero mostrar apenas esse pequeno vídeo para que vocês vejam o Thomas Dan, que é um amigo brasileiro, ele é alemão, foi casado com uma argentina, e ele vem sempre para o Brasil quando a gente chama. Ele é uma das pessoas que defendem muito isso. É um vídeo muito rápido, tem tradução para vocês verem. I want to say goodbye to a good old friend today. And this good old friend is the A1C, which for many years has guided us in the way how we would judge the success of a diabetes therapy. And A1C really was established with the DCCT trial, the Diabetes Complications Trial, which was published in 1993. In this trial, it was established that long-term glycemic control matters both for the initial development of complications, as well as the way that if you have early complications, these are proceeding to more advanced complications, as you can see here, for example, for retinopathy. Before that, there was still controversy whether complications were more or less a genetic thing which was unavoidable, and it established that near normal glycemia, particularly with intensive insulin therapy, is the way to go with type 1 diabetes. Bom, então vocês viram que ele já deu adeus à hemoglobina glicada, é a opinião pessoal dele, mas isso é só uma ilustração. E eu queria, então, agora, com isso, concluir a minha apresentação, dizendo que, na minha opinião, e por enquanto, e no Brasil, certamente, a hemoglobina glicada ainda vai continuar sendo um bom parâmetro do controle glicêmico, tanto para prevenir as complicações, quanto para o dia a dia, por conta também do acesso a tecnologias de sensor de glicose. Só que cada vez mais importante será o tempo na meta, time in range, o tempo no alvo, e isso vai ficando cada vez tomando mais corpo, mais robustez, para que a gente utilize esses dados no dia a dia das pessoas com diabetes. As métricas, na nossa opinião, ainda são complementares. Um quer dizer uma coisa, o outro pode dizer outras coisas. E outras métricas certamente serão necessárias e o futuro está aí para a gente poder ver. Tá? Então, com isso, eu quero apenas aqui descompartilhar. Deixa eu conseguir descompartilhar. E agradecer a todos vocês pela atenção, agradecer aos organizadores deste evento e me coloco à disposição para a gente fazer uma boa discussão sobre estes assuntos de tecnologia e se a hemoglobina glicada está viva ou se já não vai mais existir depois. Um grande abraço a todos vocês.